Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Fé e Verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Hoje, na lição de número 3, o tema será a fé e as obras. Hoje iremos refletir sobre algo que tem sido fonte de discussão acalorada entre diversos escritores e intérpretes bíblicos ao longo de décadas. Alguns até mesmo sugerindo equivocadamente que haja uma divergência entre o que o apóstolo Paulo sustenta em suas cartas e o que o apóstolo Tiago sustenta nesta passagem. O comentário bíblico Beckham diz que essa sessão tem levantado dúvida na mente dos leitores da Bíblia porque parece contradizer o ensino do apóstolo Paulo referente à questão de fé e obras. Nas suas epístolas aos Romanos e Gálatas, Paulo ensina que não podemos ser salvos pelas obras. Recebemos a salvação somente pela fé. Nessa passagem, Tiago afirma que somente a fé não é suficiente para a salvação. Para que ocorra a salvação, a fé precisa estar acompanhada de obras. A contradição é apenas aparente. Os estudantes da Bíblia concordam que os dois autores inspirados estavam dando significados diferentes às mesmas palavras. Quando Tiago usa a palavra fé, ele se refere a um consentimento meramente intelectual. Quando Paulo fala de fé, ele se refere à convicção que traz consigo o consentimento da vontade. Quando Paulo fala de obras, ele se refere às obras da lei, isto é, às obras do legalismo judaico, que nunca podem salvar a alma. Quando Tiago fala das obras, ele se refere às boas obras, às boas ações que fluem naturalmente de um coração cheio de amor para com Deus e para com o próximo. Vamos ler a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 14 a 16. Queridos irmãos, que proveito há em vocês dizerem que têm fé e são cristãos, se não estiverem provando isso pelo socorro aos outros? Esse tipo de fé salvará alguém? Se vocês tiverem um amigo que está necessitado de alimento e vestuário e lhe disserem, bem, a Deus e que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, que bem faz isso? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Nos ajuda a compreendê-la, mas também a colocar em prática na nossa vida. É a oração que eu faço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É importante deixar claro que Tiago não nega de forma alguma que a salvação vem pela fé. Unicamente pela fé. Você compreende? No entanto, ele mostra o outro lado da moeda, criticando um cristianismo apenas de emoções, de sentimentalismo, ao invés de atitudes efetivas em favor do próximo. A fé salvífica é dinâmica, fruto da vivência na e da palavra. Assim, o tipo de fé que Tiago nos ensina é aquela que alguém definiu da seguinte forma: fé não é crer apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Vejamos então os ensinos desses versos a respeito da fé. A fé morta seria um tipo de fé falsa e inútil. Analogamente, assim como os produtos de grandes marcas sofrem com a falsificação do que produzem, mesmo que a falsificação seja a mais bem feita, ainda assim será algo falso. Do mesmo modo, aqueles que têm a fé morta falam muito e agem pouco.
As pessoas com fé morta colocam palavras no lugar de atos. Suas vidas não condizem com seus discursos. Eles acreditam que suas palavras têm o mesmo valor de obras, mas estão enganando a si mesmos. O apóstolo Tiago expõe a sua reflexão de uma maneira bem simples e ilustrativa. Se um irmão ou irmã estiverem necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem por ele lhes dar nada, que adianta isso? Você pode ver isso nos versos 15 e 16. Com efeito, o cristão com fé morta vê e constata o necessitado precisando de roupas e de comida. Se aproxima dele e diz apenas palavras de ânimo, conforto, ou até mesmo pode orar com ele e por ele. Contudo, se tal cristão não faz coisa alguma para suprir, dentro das suas próprias possibilidades, as necessidades do que está carente, deve-se questionar tal fé. A falsa disposição para servir faz com que o apóstolo irrompa em um veredito bem claro. De que adianta tal fé? De que vale uma fé em Deus que não observa os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos ler Tiago, capítulo 2, versos 17. Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de boas obras não é fé coisa nenhuma, é morta e inútil. O comentário bíblico Beckham diz que os versos 15 e 16 têm sido descritos como uma pequena parábola, com a aplicação dada no versículo 17. João usa um argumento similar. Ora, aquele que possui recursos nesse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João capítulo 3, verso 17. A intolerância de Tiago com a fé sem prática parece de forma aguda. Essa fé é morta, interiormente morta, bem como exteriormente inoperante. Ela não é apenas infrutífera, mas não tem uma vitalidade própria capaz de produzir frutos de justiça. Você está compreendendo? Você entende? Essa fé é morta em si mesma, ou seja, não há obras que a acompanham. Ademais, como cristãos, temos a obrigação de ajudar a suprir as necessidades dos outros sem fazer acepção de pessoas. Paulo diz que devemos fazer o bem a todos, principalmente aqueles que comungam da mesma fé que nós. Você pode ver isso em Gálatas capítulo 6, verso 10. Jesus também falou acerca da importância de atendermos aqueles que padecem de alguma carência, seja ela de alimento, água, roupa ou uma visita para consolo aos que sofrem, porque sofrem. Todos esses gestos, segundo Jesus, estão sendo observados por ele, com uma obra feita como se fosse para ele próprio. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 25, versículo 40, a parte B. O apóstolo João destaca o imperativo das obras ou das boas obras. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão necessitado, ou seja, com necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E ele diz ainda, filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Portanto, a pergunta feita pelo apóstolo Tiago no verso 14 precisa ser bem entendida. Poderia, acaso,
esse tipo de fé salvá-lo? Fica claro, então, que o apóstolo não está atrelando a salvação às obras, mas sim ao fato daquele que diz ter fé, mas ela nunca é vista na sua prática cotidiana. Assim, qualquer declaração de fé que não seja demonstrada em mudança de vida e em boas obras é uma fé falsa, morta e inútil. Destarte não são as obras que produzem fé ou favor de Deus. Não obstante, dos versos 18 até o verso 20, há uma declaração surpreendente. Até os demônios creem e tremem. No grego, frissosme, ou seja, estremecer, ser atingido com extremo medo, estar aterrorizado, eriçar-se. O uso dessa ilustração é uma declaração surpreendente e chocante aos cristãos indecisos. Alguns ficam estarrecidos ao saber que os demônios têm fé. Como assim? Eles creem? Sim. Demônios acreditam veemente na existência de Deus. Não são ateus nem agnósticos. Creem ainda na divindade de Cristo. O Novo Testamento testemunha que, ao se depararem com Cristo aqui na terra, deram testemunha da sua filiação. Também creem na existência de um lugar de castigo e reconhecem Jesus, Cristo, como o juiz e sujeitam-se ao poder da sua palavra. Vamos ler a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 18 ao 20. Mas alguém poderá argumentar muito bem. Você acha que o caminho para Deus é pela fé sozinha? Sem nada mais? Ora, eu digo que as obras são importantes também, porque sem boas obras você não pode provar se tem fé ou não. Mas qualquer um pode ver que eu tenho fé pelo modo como procedo. Ainda existe alguém entre vocês que sustenta que apenas crer é suficiente? Crer num único Deus? Ora, lembre-se que os demônios também creem isso, com tanta convicção que até tremem de terror. Ó homem sensato, quando é que afinal você compreenderá que crer é inútil sem fazer o que Deus quer que você faça? A fé que não resulta em boas obras realmente não é fé. Wisby nos ensina a respeito deste particular. Mas crer e tremer não são experiências que produzem salvação. Uma pessoa pode ser esclarecida em sua mente e até tocada em seu coração, e ainda assim perder-se para sempre. A verdadeira fé salvadora envolve algo mais, que pode ser visto e reconhecido. Uma vida transformada. Mostra-me essa tua fé sem as obras, desafiou Tiago. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago, capítulo 2, verso 18. Como é possível uma pessoa mostrar sua fé sem as obras? É óbvio que uma pessoa morta não pode fazer qualquer coisa. O morto fisicamente é incapaz de se movimentar, reclamar ou falar. O morto espiritual não pode, da mesma forma, realizar qualquer obra de fé. A Bíblia Sagrada nos diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Efésios capítulo 2, verso 10. Na expressão criação de Deus, a palavra para criação é poema, que significa trabalho feito, obra pronta, de onde vem a nossa palavra poema, o que mostra que Cristo completou sua obra em nós, para que sejamos plenos na realização de obras plenas de fé. O cristão tem fé em Cristo e vive para Cristo,
recebe a vida e revela a vida. Sua fé não pode ser inoperante, estéril, inativa. Esta palavra inútil tem o sentido de ocioso, preguiçoso, irrefletido, inútil, prejudicial. Veja quantos sinônimos a fé morta pode ter. Uma fé morta é preguiçosa e até mesmo prejudicial. Por outro lado, o apóstolo Tiago nos lembra de dois personagens do Antigo Testamento para nos ensinar que a fé produtiva é dinâmica, eficaz. Abraão e Raabe. Dois personagens distintos, mas que estão lado a lado em Hebreus capítulo 11, na lista conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. A verdadeira fé salvadora conduz à ação. A fé eficaz não é uma contemplação intelectual, nem um estado de êxtase emocional. Não é uma ocorrência isolada, mas contínua ao longo de toda a vida, bem como conduz às obras. Abraão era amigo de Deus, enquanto Raabe pertencia a um povo inimigo de Deus. O que tinham em comum? Os dois exercitavam a fé salvadora em Deus. Vamos ler a Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 21 ao 26. Porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O novo comentário da Bíblia de Francis Davidson diz que Tiago e Paulo concordam que foi quando Abraão creu em Deus que isto lhe foi imputado para a justiça. Isto é, foi justificado pela fé perante Deus. Porém, quando pela fé ofereceu Isaque no altar, foi justificado pelas obras perante os homens, visto como demonstrou com isso a realidade de sua confiança em Deus. Amigo de Deus. Foi esta a caracterização mais alta que já se fez de uma pessoa. Deus admitiu em sua intimidade, nada lhe ocultando. Você pode conferir isso lendo Gênesis capítulo 18, verso 17. E sobre ele, derramando as mais excelentes bênçãos. Evidencia deste exemplo que a fé de Abraão não foi mera crença na existência de Deus, e sim um princípio que o levou a confiar nas promessas divinas e a agir pela vontade de Deus, a amar e a obedecer a essa vontade. Suas obras justificaram-lhe a fé e provaram a genuinidade da mesma. Para a melhor compreensão, sugiro a leitura de Gênesis capítulo 15 e 22, para entender o conteúdo ou contexto da vida de Abraão. Desta forma, Gênesis se refere a este herói da fé. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Você pode conferir isso lendo em Gênesis capítulo 15, verso 6. O verbo creditar ou imputar é um termo de origem legal ou financeira e significa depositar na conta de alguém. Uma vez que Abraão era um homem pecador, estava em débito para com Deus. Ele estava falido. No entanto, creu em Deus, que colocou justiça em sua conta. Abraão não trabalhou por essa justiça.
ele a recebeu como dádiva de Deus. Foi declarado justo pela fé, foi justificado pela fé. Eis o exemplo singular de um homem com uma fé eficaz, dinâmica, segundo a qual devemos atentar e buscar praticar. Outro exemplo é Raabe. Ela nem mesmo pertencia a assim chamado o povo de Deus. Ela possuía pouca informação sobre Deus ao seu alcance, para chegar a uma conclusão de que precisava crer. Por isso, podemos dizer como sua fé foi verdadeiramente extraordinária. Exemplo de uma fé eficaz e operante. Sua história é registrada em Josué capítulo 2 e capítulo 6. Israel estava se preparando para conquistar a cidade de Jericó. O líder Josué enviou espias até a cidade para explorar o território. Os espias enviados encontraram Raabe, uma meretriz, que os protegeu e que declarou crer naquilo que Deus havia dito e naquilo que ele faria. Ao partir, os espias prometeram preservar Raabe e sua família quando a cidade fosse tomada e cumpriram essa promessa. Mais tarde, seu descendente Boaz, que casado com Ruth, gerou Obed, que foi pai de Jessé, que gerou ao grande rei Davi. Portanto, aquela mulher faz parte da genealogia terrena de Jesus. Que maravilhosa graça! Ela provou sua fé por meio de suas obras. Mas uma fé dinâmica e eficaz, que transforma a vida e se põe a trabalhar para Deus. Por fim, o novo comentário da Bíblia de Francis Davidson diz que, no versículo 26, Tiago conclui e sumariza todo o argumento. A morte se patenteia pela ausência de atividade física e pela presença da corrupção. Assim, a fé, sem santidade prática, não mostra atividade e se corrompe. Fé genuína resulta em boas obras. Estas não oferecem maior segurança à nossa posição perante Deus, porém, são evidências da fé pela qual alcançamos essa posição. Estudamos também nesta lição que todo cristão maduro pratica a verdade. Não está atrelado de forma simplista a doutrinas antigas, mas às práticas na vida diária. Tal cristão possui uma fé dinâmica, tal como Abraão e Raabe, uma fé que transforma a vida e que se põe a trabalhar para Deus. É esta fé que precisamos exercitar, produtiva, influenciadora, transformadora. Para pensar e agir, você percebe a relevância de uma fé operante a qual frutifique? Como você tem demonstrado sua fé em Deus? Por meio de ações concretas de obras de fé? O que você pode fazer para ter uma fé produtiva, tanto na sua vida pessoal como na vida coletiva da igreja a qual você pertence? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor a lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, a Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi a fé e as obras. Eu gostaria de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo.
Dá um gostei, faça um comentário, emita a sua opinião. Não esqueça de acionar também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você pode também ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.